Olá pessoal do YouTube, aqui mais uma vez o Bloco 6 trazendo assuntos de Enarte, grupos adultos e talvez... grupos mirins. Mirins e juvenis. Mirim e juvenil. Então entrando nesse assunto que nós queremos falar um pouco hoje, falar sobre grupos de base. Veteranas também, dá pra falar de veteranas, verdade. Então vamos falar nesse programa sobre... Bem que o troço de surpresa, assim, eu já não consigo linkar, mas vamos ver quem vai dar isso aí. Então falaremos de grupos de base e também falaremos de veteranas, que apareceram e até algumas coisas que estão acontecendo em relação a veteranas e chirus, tá? Que nós vamos falar na sequência. Tá? E qual é a abordagem que a gente quer começar esse programa de hoje? Falando sobre o aumento de qualidade dos grupos mirins e juvenis. E veteranos. E veteranos também. Veteranos. Aí a gente tem esse aumento da qualidade em virtude... Posso começar? Já, Pode. Por favor. Eu sou intrometido mesmo, assim. As duas coisas. Eu acho que a gente teve esse aumento da qualidade, ou essa obrigação de ter uma qualidade melhor nos grupos de base e também na veterana, em virtude do que? Da competição. Eu diria que a veterana é a consequência do mirim juvenil. Eu acho que a veterana ainda não se encaixa nessa questão da competição, mas o que acontece hoje, mirim e juvenil? Gente, o Fast Mirim e o Juvenarte hoje, eles estão tão competitivos quanto o Enarte. Tão competitivos. Eu concordo, eu vejo grupos juvenis dançando mais do que muito grupo adulto por aí. Ah, sem dúvida nenhuma. E uma consequência que eu vou roubar-tilhar a tua ideia, né? É que os juvenis dançam muito mais que muito grupo adulto e acaba por aí. Ou seja, Como assim acaba por aí? Eles não seguem adiante para um grupo adulto. Vamos formar um raciocínio aí do porquê disso, né? Eu concordo, eu compartilho da tua opinião. A gente já estava conversando sobre isso antes. Por que isso? Porque eu acho que já começou lá na Mirim. Como aumentou a competitividade do Fast Mirim e do Juvenarte. Exige uma qualidade melhor. Exige uma qualidade melhor. Não só desses dois festivais, de vários rodeios no estado todo. Sim. Da categoria. Todos os festivais dessas categorias subiram muito o nível. E hoje, crianças e adolescentes estão com o mesmo sonho dos adultos, das invernadas adultas. Que é ganhar o festival maior que tem na categoria. Que é o Fast Mirim e o Juvenarte. Ou brilhar em trabalhos de coreografias, tanto como os grupos adultos. Coisa que antigamente, eu lembro que era uma particularidade dos CTGs, eu como mirim juvenil, eu sempre admirei muito o grupo adulto da minha entidade. E tu esperava chegar lá para ter esse trabalho, para poder vivenciar esse trabalho. Exatamente, hoje não. O sonho acaba antes. Hoje isso, não digo que acaba antes, mas começa antes. Não, mas eu vou perguntar, esse sonho é das crianças ou esse é o sonho do instrutor e da entidade? Eu acho que é um conjunto. Agora eu acho que é um conjunto, sabe, Fernando? Agora é um conjunto porque assim, veio crescendo ao longo do tempo o Fast Mirim, já existe há muitos anos. Não sei em que etapa está, mas o Juvenarte também já existe há um bom tempo. Sim, claro. E eu não lembro de o Juvenarte ser tão competitivo como foi nesses 3 últimos anos. 4 últimos anos aí. Não, eu enxergo tanto isso nos rodeios também. Exatamente, porque os resultados de rodeios oscilam muito, né? Desculpa me interromper, mas eu acredito que era bem isso que tu ia dizer. Os resultados, os campeões juvenis estão sempre oscilando bastante em rodeios, justamente por isso. A qualidade, eu acho, dos grupos está muito parecida, assim, muito parecida. Eu acho que os campeões de rodeio, os campeões mesmo, não oscilam muito. As primeiras colocações pode ser que oscilem, mas eu acho que são praticamente sempre os mesmos. Era o ano passado, até o ano passado, sempre os mesmos. Pode ser que esse ano tenha mudado um pouco. Para introduzir, eu acho que o assunto por completo, eu gostaria de citar mais 2 coisas que têm relação... 2 variantes. Duas variáveis que têm relação com tudo isso. Que eu acho que no final a gente consegue juntar todas elas numa só ideia. Eu vejo também a média de idade dos grupos adultos
despencando. Diminuindo. Despencando. Assim, ó, Por quê? E digo mais, rotatividade muito grande, desistência muito grande nos grupos adultos. E o que está acontecendo com a veterana? Tá começando a crescer. Tá começando a existir. Não é coincidência isso. Tá começando a existir. Você que está assistindo o vídeo, você consegue enxergar tipo a movimentação da categoria adulto para veterano? A migração, né? Mas com certeza. Essa migração do pessoal cansado literalmente cansado. Dos e partindo de ensaios uma coisa exaustivos. mais light, né? Exatamente. Eu espero que essa coisa light não se torne uma coisa estafante. Exatamente. Pode acontecer isso. E eu já falei em outras gravações que eu ouço muitas pessoas falando assim: não, ensaiar não é pra mim. Se eu pudesse só dançar sem precisar ensaiar, eu até voltava. Mas ensaiar não é pra mim. Todo mundo fala isso. Meus irmãos falam, não, ensaiar não é até pra louco, mas se vocês fizerem um grupo só pra ir para festival, eu ensaio. O que pode acontecer daqui a uns ou alguns anos aí? Daqui a pouco começar a existir dentro do CTG grupos só pra festivais que vão começar a ensaiar muito também, né? Então não adianta, a gente mas eu acho, ciclo. E assim, ó, e por que isso tá dando certo mirim, juvenil e adulta daqui a pouco tá caindo? E por que tá baixando a faixa etária dos grupos adultos? Minha opinião. Mirim, juvenil, crianças, adolescentes, a única preocupação além que eles têm é o estudo, é a escola. É difícil ir estudar no outro dia cedo, claro que é, mas provavelmente muitas crianças que têm essa rotina já trocam seu turno de estudo para a tarde, assim como os adolescentes das juvenis. E adolescentes da adulta também. O que já não dá certo para um adulto numa faixa etária em que já está trabalhando, além disso está fazendo faculdade, não tem mais como conciliar tantos ensaios de forma saudável. Muitos conciliam, mas eu acho que a gente começa a extrapolar na saúde aí dos bailarinos. Então, desde os pequenos. Desde os pequenos, claro. Porque eu acho que tudo que em demasiado, tudo em uma grande quantidade, ela é prejudicial. Por mais que tu faça um exercício, se exercitar é saudável. A qualidade, a quantidade não, afeta a qualidade. Claro que é. Então nem sempre o mais é mais. Às vezes o mais é menos. Né? Então tem que cuidar esse tipo de coisa. No próprio jornal do Eco da Tradição saiu uma reportagem sobre essa questão de preparação para os ensaios, muitos ensaios, estafante, exercícios que devem ser feitos, mas não é esse o assunto. A questão é, na minha opinião, eu acho que é muito ensaio para essas categorias de base, sabe? Se a gente for fazer uma comparação com o futebol, o juvenil lá que joga no futebol, ele já chega totalmente estourado para jogar no time profissional. Isso acontece no futebol, ele chega totalmente estourado para jogar no time de futebol, aí tu chega lá, tu vê atleta, joga 2, 3 partidas, tá lesionado. Por que a gente vai repetir o erro do futebol na dança? Na dança. Por quê? Dança. E daí eu não digo só estourado fisicamente, agora psicologicamente. Um cara que ensaiou muito na mirim, muito na juvenil, ele tinha uma rotina, uma determinada rotina na vida dele. Como eu falei antes, a única preocupação eram os estudos. Agora ele tem que continuar estudando, porque hoje em dia é muito difícil quem para somente no trabalhar e se manter dentro do CTG, que não é barato, né? Exatamente. Então, a bomba está estourando no grupo adulto, na minha opinião. O próprio comentário de bastidores que o Sapiranga fez, a gente vê o reflexo disso nas interregionais. Eu acho que não foi à toa que se diminuiu o número de interregionais. Porque o número de grupos ele vinha diminuindo ao longo dos anos, principalmente na categoria da Força A. O ano passado a gente teve uma interregional que sobrou uma vaga. Eu digo mais, a Força B foi criada justamente para aliviar esse peso de fazer um trabalho para o Enarte. E ela está chegando, ela está se equiparando, gente. No entanto, o pessoal da Força B também está crescendo muitos trabalhos e estão investindo muito também em questão de tempo. E daqui a pouco isso pode estourar também. Mas a Força B não acaba.
Não vai acabar, mas assim, ó... O tradicionalismo, conforme a gente comentou antes, ele vem crescendo muito em virtude disso. A Força B não acaba. Não falo que vai acabar, mas assim, ó... foi feito para poder fazer um trabalho mais modesto. E tá se investindo muito no E tá se investindo muito também, tá? Mas assim, ó, para fechar esse assunto todo, que o tempo já está acabando. A gente não tá pedindo para os grupos diminuírem a quantidade. A gente não tá falando que isso é ruim pro movimento tradicionalista, de aumentar a qualidade dos grupos mirins de juvenis. Agora... Na verdade, a gente deixa a pergunta, né? A gente sempre em nossos programas deixa a pergunta. Então a gente deixa essa pergunta. Será que precisa tanta competição? Será que precisa forçar tantos jovens? Não será mais saudável pegar mais leve com esses grupos? Fazer trabalhos legais, mas pegar mais leve para poder manter essas pessoas mais tempo no tradicionalismo? Sapiranga, eu vou dar uma opinião assim, ó, bem básica e bem rápida. Desvalorizamos os eventos que querem crescer. Se a gente fizer isso, a gente desvaloriza os eventos que querem crescer. Um Fest Mirim, um Fest Juvenile querem ser grandes. Eles só vão ser grandes se eles tiverem uma competição bem grande. E a maneira disso acontecer é tendo um aumento da qualidade. E a maneira disso acontecer, muitos ensaios. Então é isso aí, pessoal. Vamos agora finalizar esse vídeo com a charada de hoje. Vamos então resgatar aí mais um nome de entidade na resposta da charada. Eu vou te fazer um desafio. A próxima tem que ser o nome de uma dança. Tá. Já temos preparado. Na próxima já fizemos. Então vai isso. nesse do charada aí. Vamos lá. Nome de entidade então. Um casal recebeu um feitiço e todos os filhos que eles tiveram eram insetos. Como é que eram essas crianças? A resposta quase dá o nome da entidade. Mas são insetos, será? Eu acho que é bicho inseto. O que seria? É um inseto? É um inseto. É um inseto. É um inseto. É um pouquinho grandinho pra ser um inseto, não sei se é um Mas inseto. eu acho que é um inseto. Enfim, se é inseto ou não, acabaram nascendo irmãos só grilo. Irmão Sagrilo, então, a entidade que Ele já foi premiada em coreografia. Exatamente. e hoje não está dentre os grupos de Enarte, mas já muitas muitos anos estava lá entre os melhores grupos do estado. Bom, então pessoal, esse aqui então foi mais um programa do Bloco 6. Agradecemos muito a sua participação, a sua visualização. Se gostou desse programa ou dos outros programas, curta, comente, compartilhe e até mais. Até mais. Tchau, tchau. Fala assim, ó. Olá, pessoal do YouTube. Olá, pessoal do YouTube. Isso, tá bom. Não dá pra chamar de grupo de base, logicamente, né? Ele é a base da Chirua. E eu já falei em outras gravações. Eu não lembro o que eu falei em outras gravações que eu ia falar isso. Nem eu olho os anteriores. Ah, tá. Bom, lembrei. Vamos ver. Lembrou? É. Vamos lá. Vamos passar agora pra charada desse programa. Vamos lá. Chegou, né? Eu já vou